Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação, agora especialmente falando para o setor de café. Bom, a gente vem acompanhando desde o ano passado a condição que o produtor climática adversa que o produtor vem enfrentando. A gente já sabe que choveu abaixo do que era necessário para o desenvolvimento da safra no ano passado, a gente sabe também que as altas temperaturas elas comprometeram bastante o cafezal, mas, pelo que a gente vem acompanhando por aqui, em dezembro voltou a chover de maneira bastante significativa e expressiva na principal região produtora do país, paralisando assim o processo de perda para a safra de 2021 e iniciando o processo de recuperação para a safra lá em 2022, que naturalmente tem de ser a de ciclo alto novamente para o Brasil. Ainda assim, a gente sabe que os números de quebra, eles continuam chegando para a gente, o produtor ele ainda está bastante cauteloso na hora de fechar negócio, mas para a gente entender justamente o que está acontecendo e o que o produtor deve esperar daqui para frente, a gente trouxe aqui hoje no Notícias Agrícolas dois grandes nomes da cafeicultura para a gente debater esse cenário da safra 21 do Brasil e também tentar entender como é que a planta deve se comportar para a safra 2022. Sendo assim, eu apresento então para vocês o professor José Donizete Alves, pesquisador aposentado e à frente da cafeicultura brasileira há 39 anos. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gui. É um prazer estar aqui novamente e obrigado pela oportunidade. E também a gente traz para falar junto com o professor o Gui Carvalho, ele é um produtor de café referência em todo o país. O Gui, além de produtor, ele é consultor e ele vai trazer os panoramas do que vem acontecendo na principal região produtora do país. O Gui fala com a gente direto de Cabo Verde. Gui, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Virgínia, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Vamos lá. Professor, eu queria começar essa entrevista com o senhor para a gente entender o que aconteceu até aqui. A gente teve bastante relato de produtores dessa pouca água que o produtor recebeu, esse baixo volume de chuva, um calor bastante excessivo num período importante do desenvolvimento, mas da parte fisiológica, o que aconteceu com as lavouras brasileiras, produtor? Virgínia, vou começar pelos produtores, especialmente aqueles do sul de Minas, que eles estão muito preocupados com a situação de sua lavoura. Depois que saiu o primeiro levantamento da Conab, eles ficaram mais preocupados ainda, uma vez que, quando eles olham para a sua lavoura e eles começam a ver rosetas banguelas, frutos pequenos, frutos mal formados, eles contabilizam a sua safra e sentem que a sua perda vai ser muito maior do que aqueles 40% contabilizado pela Conab para o cafeiro arábica. Agora, então, realmente, eles estão muito cautelosos e é verdadeira essa preocupação, porque a situação para o lado dos cafeicultores realmente não está muito boa nesse ano. Agora, do ponto de vista da fisiologia do cafeiro, o quadro da safra atual que nós temos hoje, ele começou a ser desenhado em agosto e terminou em novembro do ano passado, em que tivemos, como você bem disse, chuvas abaixo do esperado e temperaturas muito elevadas. Agora, soma-se a isso o grande desgaste das lavouras, uma vez que elas tiveram uma colheita do ano passado muito grande. E diga-se de passagem, essa colheita realmente ela foi excepcional, mas ela deixou muita sequela nas lavouras, porque as plantas ficaram desfolhadas e, pior ainda, elas ficaram sem energia para atender a produção, ou seja, a safra deste ano. Um bom exemplo de lavouras depauperadas, o Virgínia e o Gui, é o grande número de poda que os cafeeiros fizeram no ano passado, muito acima daquilo que eles estavam planejando. Pois bem, a seca e o calor, elas aconteceram em 2 das 3 fases fenológicas que definem o tamanho da safra a ser colhida, que são as fases de floração e a fase de chumbinho. Na florada, nós tivemos um baixo vingamento das flores e um alto abortamento dos frutos recém-formados.
Já na fase chumbinho, nós, além das tradicionais perdas com quedas de frutos, que foi bastante alta, houve um crescimento muito abaixo do esperado dos frutos, o que resultará no futuro, né, uma peneira muito baixa, isso na época do chumbinho. Então, a conclusão que eu chego é que a quebra na safra, ela reflete esses dois distúrbios fisiológicos que ocorreram na época da florada e na fase de chumbinho, que, infelizmente, eles são irreversíveis. Certo. Gui, como eu disse aqui na nossa apresentação, eu sei que além da sua lavoura você faz consultoria, você está diariamente visitando outros cafeicultores. Aí na sua área, na sua região, o que você observou no período, e eu queria saber de você também se a gente teve um aumento muito significativo da área de poda, que esse é um outro assunto recorrente disso tudo que o professor trouxe. A gente vem conversando há um tempo e você já havia me dito que muitos produtores estavam optando por fazer isso nas lavouras. Perfeito. Qual que é a sua visão? O que você traz para a gente hoje diante das suas consultorias, Gui? Virgínia, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Notícias Agrícolas, a você, ao João Batista, pela oportunidade de estar mais uma vez compartilhando conhecimento com os cafeicultores através desse programa, que é muito querido por todos. Agradeço também, peço a licença para agradecer todas as empresas que me apoiam no site, nas mídias sociais, no Gui Carvalho Oficial e também no canal Papo de Cafeicultor, que são empresas preocupadas em transferir informações e tecnologia aos produtores e viabilizam esse trabalho que estamos desenvolvendo com bastante frequência, credibilidade e qualidade. Agradeço a minha equipe, em especial a Carol Silvério, que é a jornalista que cuida das minhas mídias, Leonardo Miranda, que é o que cuida dessa parte de vídeos, a doutora Paula Santini, enfim, todos os profissionais dedicados que garantem a qualidade de tudo aquilo que a gente vem colocando, tanto no portal quanto no YouTube também. Entre eles também eu gostaria de aproveitar e agradecer o professor Zé Donizete, que é um mestre e que está sempre disposto a compartilhar conosco. Ele é um dos nossos colunistas, sempre trazendo informação importante no momento certo para o produtor. Eu gostaria, Virgínia, também, você me dá licença, de agradecer o Éder Santos, lá da Cochupé, que é responsável pelo CISMET da Cochupé, que possui mais de 15 estações climatológicas, mais de 350 pluviômetros. É um excelente programa que acompanha o clima dia a dia, todo mundo tem acesso a essas informações na hora, tá certo? E no qual esse programa auxilia nós, técnicos e cafeicultores, na tomada de decisão, nos cuidados da lavoura. Então, agradeço o Éder, que colabora com essas informações. Virgínia, você está me possibilitando participar do dia a dia no decorrer dessa safra, o que está sendo uma grande oportunidade de comentar o que está acontecendo durante o acontecimento. O início de janeiro foi muito bom. Quando eu dei aquela entrevista para vocês, estávamos apenas alguns dias sem chuva e os produtores conseguindo colocar o serviço em dia. Mas a sequência do mês foi terrível. As chuvas cessaram completamente e as temperaturas vieram muito altas. Vi muitas lavouras novas sofrendo, produtor precisando de irrigar plantio recém-plantado, né? Lavouras recém-plantadas, e com certeza alguma interferência, aí o nosso mestre vai dizer, também nas lavouras adultas. Tenho recebido, inclusive, muitas ligações de produtores de diversas regiões reclamando, mais uma vez, reclamando também desse veranico. A oportunidade que está nos dando agora é falar com um grande especialista, que pode nos explicar na parte fenológica o que isso vai acontecer com as nossas lavouras. Só para responder essa pergunta, sobre as podas, houve realmente um aumento da área podada, ou seja, os produtores podaram mais do que era planejado, e mesmo aquelas lavouras que não foram podadas por algum motivo, o produtor deixou,
de podar, elas vão dar pouquíssimo café, inclusive podendo nem ser colhida pelo volume irrisório de café, que foi essa conta que o professor já falou para a gente. São lavouras que produziram bem o ano passado e esperavam que produzisse pelo menos uma meia carga, e, na minha opinião, essas lavouras são as mais prejudicadas, juntamente com lavourinha de primeira safra, que também perderam muito com esse clima hostil, tá certo? E isso vai gerar um impacto na produtividade da maioria dos produtores. Gostaria de destacar que, quando falamos de maneira geral na produção de café, estamos falando de uma diversidade, Virgínia, incrível, pois não existe uma uniformidade na cafeicultura brasileira. Alguns produtores possuem poucas áreas de lavouras muito afetadas, outros estão com safra zero em toda a fazenda, alguns não conseguiram renovar suas lavouras e fazer as podas, sendo esses os mais afetados. Já outros produtores renovaram o parque com novos plantios, podas periódicas, esses são os menos atingidos. Quando falamos em produção, precisamos levar em consideração também todos eles. Então, a nossa responsabilidade em abordar esse assunto é muito grande. Além disso, observamos no campo que existem variedades que sofrem menos interferência. Eu não sei se o professor pode comentar sobre isso, e inclusive nós vamos fazer uma série mostrando quais são essas variedades, tá certo? O pacote nutricional que esse produtor vinha usando também reflete, nós estamos falando muito sobre isso, quais são os nutrientes importantes. Se também tiver tempo do professor comentar, tem nutriente aí que faz diferença para o cafeeiro. Perfeito. Eu vou aproveitar, Gui, que você trouxe esse gancho do início do ano, justamente para falar isso. As chuvas, elas voltaram em dezembro, choveu, trouxe um alívio para o produtor, até as 2 primeiras semanas de janeiro ali estava indo tudo muito bem, mas a gente teve essa pausa e, de novo, a gente teve altas temperaturas, calor. O que é essa... Eu queria saber do senhor, professor, qual é o estado da planta agora, levando em consideração que a gente tinha um déficit hídrico muito grande, a chuva veio, ela recuperou, ajudou a trazer o alívio para essa lavoura, como o senhor mesmo já me disse várias vezes, paralisou aquele processo de perda, mas a gente teve de novo aí um veranico durante o mês e as temperaturas elevadas. Diante desse cenário de tudo o que aconteceu, qual que é o estado do cafeiro agora, nesse momento? É uma pergunta muito interessante e parte da resposta da pergunta já foi respondida pelo nosso colega, o Gui. Mas eu gostaria de separar em 2 partes. Primeiro, como eu sempre gosto de dizer, a seca do ano passado, ela ficou para trás e agora, então, é bola para frente. Então, o que aconteceu? A partir de dezembro, as chuvas elas voltaram, e em muitas áreas, elas reverteram a situação de déficit para um excedente hídrico no solo. Esse novo cenário, ele fez com que as lavouras reagissem, recuperassem e passaram, então, a emitir nós e novas folhas. Ou seja, elas recuperaram o seu enfolhamento, aquelas folhas que elas tinham perdido logo após a colheita. Muito bem. E hoje, as lavouras, diga-se de passagem, aquelas que estão bem tratadas, que foram bem tratadas, lavouras irrigadas, elas nem de longe, elas lembram aquelas lavouras que nós vimos entre agosto e novembro do ano passado. Agora, o grande problema são, como foi dito aí, foram um grande percentual, talvez o maior percentual do parque cafeeiro do Brasil, os cafeicultores não conseguiram fazer os seus tratos culturais a tempo. Então, essas lavouras, elas ficaram muito depauperadas, muito desfolhadas, e essa chuva que ocorreu entre dezembro e janeiro, até no meados de janeiro, ela não foi suficiente para fazer com que essa lavoura recuperasse o seu vigor. Então, infelizmente, no caso da chuva, fazendo um trocadilho aqui, a chuva não foi para todos, né? Assim como existe aquele que o sol não é para todos, mas essa chuva, infelizmente, não foi para todos. E
muitos cafeicultores estão sofrendo mais do que os outros. E hoje, o que eu falo é o seguinte, o grande problema foi que, em janeiro, as chuvas elas foram muito irregulares e nós tivemos um veranico aí de 10 a 15 dias que afetou muito os plantios, os novos plantios, que nesse ano, todo mundo sabe, né? Eles começaram muito atrasados. Então, o pessoal que fez esse plantio agora no mês de dezembro, eles estão tendo uma alta mortalidade das mudas, um replantio muito grande, encarecendo essa operação de plantio, porque eles sabem que somente a irrigação é que pode salvar essas lavouras em formação. E a irrigação também, elas podem ajudar em muito as lavouras que estão em produção. Então, esse é o cenário, no geral, que eu vejo para a cafeicultura, principalmente aqui em Minas. Gui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você tem observado também, como é que foi esse primeiro mês do ano para cafeicultor, o que você observou e como é que estão as condições aí das lavouras que você tem visitado. É isso mesmo. O que o professor falou, Virgínia, é o que está acontecendo aqui na nossa realidade. Se você observar esses dados que o Sismet nos oferece, mostra que o dezembro foi muito bom, janeiro começou muito bem, até meados do mês. Os últimos 15 dias do mês de janeiro foi realmente sem chuva. E isso aí realmente trouxe todo esse problema que o professor já falou aí em relação aos plantios que estavam acabando de ser realizados. Em relação às lavouras adultas, eu concordo com o professor Zé Donizete, elas realmente melhoraram muito, de nada elas parecem com a que estavam aí há alguns meses com aquela falta d'água. Então, mesmo com esse veranico, tivemos produtores que conseguiram aproveitar esses dias sem chuva e realizar as aplicações dos fertilizantes, pôr os tratos culturais em dias, né? Isso aí, aqueles produtores que conseguiram fazer isso aí e colocar esse serviço em dia, eles realmente vão ter um menor problema. Mas eu queria chamar a atenção também, inclusive se o professor puder complementar, pelos alguns colegas que medem, mostram que para a mesma época do ano, em outras épocas, nós estamos aqui no sul de Minas com menos 1,5 internódio a 2 internódios, abaixo do que espera para essa região. E pelo que eu acredito, eu acho que isso não vai ser compensado, professor Donizete. Depois, se eu puder complementar isso aí. Então, realmente, eu acredito também que esse menor crescimento pode gerar também algum reflexo na outra safra. E aproveitando, Virgínia, se você me permitir, eu queria fazer mais uma pergunta, professor Zé Donizete. Vamos aproveitar. Tem que aproveitar a oportunidade. Pode. Essa semana, Virgínia, foi enviada uma pergunta para mim de um cafeicultor de Santo Antônio de Jardim, que é ali na região de Pinhal, Andrada, sabe, uma região do estado de São Paulo muito boa, de muito boa qualidade. E esse produtor, professor, me perguntou o seguinte: esse veranico pode interferir no tamanho da peneira dessa próxima safra? Então, fica aí, professor, minha pergunta: quando é que a falta d'água interfere no tamanho da peneira? É lá, como o senhor disse, no pós-florada, chumbinho, ou agora? Professor, perfeito. Pode responder. Pois não. Então, eu fui provocado aqui em duas questões, não é isso? A primeira questão, eu anotei aqui, foi aquela que o Gui levantou, no qual ele disse que hoje, em média, cada ramo, ele cresceu, até então, 2 nós a menos. Isso realmente é verdade, porque, veja só, a estação de crescimento vegetativo do cafeeiro, ela começa em setembro, e vai de setembro até mais ou menos meados de março. Então, são setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, são 7 meses, 6 a 7 meses de crescimento ativo. E nesses 6 a 7 meses, essas lavouras, elas podem lançar até 2 nós por mês. Até 2 nós por mês. Então, você veja que
A janela de crescimento vegetativo, ela ficou muito curta, porque, na verdade, ao invés dela começar em setembro, ela começou em dezembro. Então, nós tivemos aí 3 meses de diferença, 3 meses que encurtaram essa janela de crescimento. E isso, evidentemente, vai refletir no crescimento dos ramos. E esse reflexo no crescimento do ramo, ele vai afetar as duas safras vindouras. Nessa safra, atualmente, esse crescimento que deixou de acontecer, ele vai afetar a produção, porque aquela folhagem que é a fonte de reservas para abastecer dos frutos, ela não existe na quantidade adequada. Então, ou seja, a quantidade de energia que o café está produzindo nesse momento, ela é uma quantidade insuficiente para atender o crescimento dos frutos, exatamente porque a fonte de energia, que é a folha, ela foi praticada no seu crescimento. Então, nós temos um reflexo imediato nessa safra que nós vamos colher agora em 2021. E evidentemente, também, isso aí vai refletir numa menor safra em 22, porque a parte do ramo que cresceu, que deveria crescer agora, ela vai florescer no fim do ano, no segundo semestre, e vai produzir no ano que vem. Como nós temos menos nós vamos ter menos rosetas e consequentemente, menos frutos também para o ano de 22. Então, realmente, esse encurtamento dessa janela de crescimento, de 3 meses de agosto, que deveria ter começado em agosto, começou em novembro, foi um desastre para a cafeicultura brasileira e vai ter reflexo evidente muito forte na safra atual e também vai sobrar um reflexo bastante significativo para a safra de 2022. Quanto à questão do tamanho das peneiras, o Gui, ele falou aí em 3 etapas muito importantes do crescimento reprodutivo do cafeeiro. Veja que ele falou em pós-florada, ele falou em crescimento do chumbinho e a granação. Dessas 3 fases, Gui, a floração em si não vai afetar, não afeta a peneira que nós vamos ter no momento da gente colher. Então, independente da florada, isso não vai afetar. Mas agora, o que vai afetar muito forte o tamanho da peneira é exatamente o crescimento do chumbinho e a fase de granação. Como que a fase de chumbinho ela afeta o tamanho da peneira? É porque logo após o chumbinho vem a expansão desses chumbinhos até ele atingir um crescimento máximo. E isso aí, essa fase de crescimento, ela vai ser mais ou menos dependendo da época da floração, ela vai acontecer entre outubro até janeiro, até fevereiro. Então, é uma fase no qual o fruto cresce exponencialmente. E como nós tivemos uma seca muito forte e que ela as chuvas só voltaram em dezembro, então o crescimento do chumbinho também ele ficou atrasado. E agora, com esse veranico que aconteceu agora recentemente, também afetou aquela parte finalzinha da expansão dos frutos. Então, esta fase da expansão dos chumbinhos, ela vai afetar a peneira, porque ela vai afetar o tamanho final dos frutos. Já agora nós vamos entrar numa fase muito importante também, que é a granação, que da mesma maneira também afeta o rendimento lá na frente. Por quê? Porque a granação nada mais é do que a solidificação dos líquidos que vão formar a semente, vão formar a semente, e com isso, se nós tivermos problemas da granação, essa granação ela vai ocorrer de uma forma inadequada e vai acontecer 2 coisas. Os frutos vão ser muito leves, então nós vamos gastar mais litros de café para fazer uma saca, e em pior situação, nós vamos ter uma percentagem de chochamento de grãos xoxos muito grande. Então, resumindo o que eu falei, tanto a fase de
expansão do chumbinho quanto à fase de granação, ela afeta significativamente a peneira lá na frente. Obrigado. Alguma dúvida, Gui? Não, muito bem esclarecido, como sempre. Ô, professor, então, só para deixar um recado aí para o produtor, vamos torcer para não faltar água agora também, porque a granação também está em jogo o peso da próxima safra, é isso? Isso, exatamente. Eu gosto sempre de falar o seguinte, que o crescimento do café, como já fiz vários textos aí para o seu blog, o crescimento do café, ele é uma corrida de obstáculos. E eu gostaria de usar essa metáfora, né, para ilustrar o meu raciocínio, se for possível, Virgínia. Claro. Fique à vontade, professor. Então, dentro dessa metáfora de corrida de obstáculos, eu tenho a dizer o seguinte, o raciocínio é muito tranquilo. No segundo semestre, nós tivemos a floração e depois o chumbinho, que são duas importantes barreiras que deveriam ser vencidas, mas que nós não vencemos. Então, nós passamos uma dificuldade, uma barreira muito grande na florada e na fase de expansão do chumbinho, na fase de fixação e expansão do chumbinho, e quando nós fomos pular essas duas barreiras, as barreiras caíram. Muito bem. Então, o que eu tenho a dizer é que nesse percurso do segundo semestre do ano passado, nós atacamos, Gui, como você sabe muito bem, veemente as barreiras, utilizando todas as tecnologias cafeeiras possíveis, mas, infelizmente, a nossa performance ela foi prejudicada. Não foi por falta de competência, porque competência o cafeicultor, os técnicos, os consultores, os pesquisadores têm demais, está sobrando competência. Agora, o problema é que faltou chuva e o calor foi muito intenso. Então, lamentavelmente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que as tecnologias disponíveis até o momento, infelizmente, não nos permitem fazer milagres. Não é isso? Então, diante do que eu falei, nessa corrida de barreira, nós já passamos por duas barreiras, no qual nós nos demos muito mal por causa do calor e seca, que foi a barreira da floração e a barreira de fixação e expansão do chumbinho. Mas nós temos também agora, Rui, uma barreira agora muito importante que pode induzir em mais perdas para a cafeicultura, acima dessas de 40% que foi falada aí. Porque nós estamos diante de uma terceira barreira muito difícil de transpor, que é a barreira da granação. Então, o que significa? Se faltar água e nós tivermos calor, a nossa performance, quando nós chegarmos lá na linha de chegada, que é a colheita, ela vai ser menor ainda, a nossa performance, do que esse 60% que está sendo anunciado pela Conab. Então, infelizmente, as perdas, elas ainda não estão consolidadas ainda. Entendi. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, né? Professor, deixa eu só aproveitar o gancho, então, para concluir. A gente teve essa chuva que ajudou bastante, naquela ocasião, a paralisar o processo de perda, mas a gente está entrando aí nessa terceira fase, que é muito importante para o desenvolvimento da safra da granação, e se por um acaso acontecer da gente ter chuva, falta de chuva, desculpa, se a gente tiver outro veranico, temperatura muito elevada, essa safra ela pode ser ainda mais comprometida. É isso que o senhor está trazendo para a gente. Isso, exatamente. Então, para mim, se porventura alguém me falasse assim, professor, de agora até março, abril, nós não vamos ter problema de chuva e nós não vamos ter problema de calor. Aí eu iria falar para você que esses números de perdas preconizados aí pela Conab, essa perda estaria estancada, o que já é um alívio, né? Mas agora, se o clima não ajudar, a produtividade do café ele vai cair ainda mais em função do baixo peso dos frutos. Nós podemos lembrar muito bem que na seca de 2013, 2014, nós tivemos, foi uma febre dos cafeicultores em fazer aquele teste
balde. Da água, né? Pega 1 litro d'água, coloca os frutos ali e vê o que estava boiando. Então, nós vimos ali, naquela época, onde predominou uma seca com grande calor, nós vimos em determinadas lavouras 40% a 50% de frutos xoxos. Então, esta realidade, ela é passível de acontecer neste momento se faltar a chuva agora nos próximos 2 meses. Então, se houver um veranico agora nos próximos 2 meses, esses números aí que foram falados, né, me parece que chega até 40% para o café arábica, né, esse número a perda vai ser muito maior. Agora, é bom lembrar que o Gui tocou no assunto aí, que esse levantamento na Conab, ele foi feito antes desse veranico, antes de que nós tivemos aí de 15 dias, né? Era isso que eu ia conversar com o senhor. Exatamente. Então, esse levantamento foi feito antes. Então, pode ser, nós não temos dados ainda, porque está muito recente, pode ser que esse veranico de 15 dias, ele venha aumentar ainda mais as perdas. Porque nessa fase que nós estamos atualmente, qualquer 10 dias, qualquer 15 dias de déficit hídrico no solo, isso aí causa um estrago sem precedentes na lavoura. Tá. Gui, antes de eu fazer a próxima pergunta para o professor, eu queria saber de você, durante as suas visitas, como é que está a condição do solo nesse momento? E, professor, diante da resposta que o Gui vai nos dar, quanto que precisaria chover, qual que seria a média de chuva que a gente precisa ter para que não aconteça, para que não comprometa ainda mais a safra, como o senhor trouxe para a gente? Começamos com você, Gui. A notícia boa, Virgínia, que começou a chover aqui, viu? Foi uma maior alegria. A gente fica realmente numa tensão com essas explicações do professor, porque realmente é uma corrida mesmo de obstáculos, né? Estamos passando por uma, mas logo vem outro. Mas, se Deus quiser, eu tenho muita fé que daqui para frente o professor não vai faltar, não, e vamos ter uma renda boa aí, se Deus quiser. Isso. Virgínia, a preocupação do momento é realizar uma nutrição adequada. Então, muitos produtores estão revisando seu plano nutricional junto com o seu agrônomo de confiança, tá certo? Para realizar as complementações necessárias. Porém, essa irregularidade de chuva, infelizmente, leva muitos produtores a atrasar, porque ficam esperando uma condição ideal para fazer a adubação, sabe? E isso aí não é bom, porque além da água que o professor está falando, precisa ter o nutriente, né? A planta depende do nutriente para realizar todas essas fases. Em relação a outros problemas que são normais no dia a dia da produção, como pragas e doenças, até o momento está tudo tranquilo. Alguma ocorrência de broca muito pontual, a ferrugem está com pouca incidência, a cercóspora que está mostrando um pouquinho mais, fazendo uma graça aí, aparecendo com mais frequência, tá certo? Porém, o pessoal que está ligado está fazendo aí todos os monitoramentos, estão realizando os tratos adequados e esses estão conseguindo atravessar sem maior problema. Quem realizou um bom plano nutricional e utilizou os fertilizantes corretos na hora certa, esses estão tendo um bom resultado, mesmo com esses problemas aí, tipo esse veranico aí. Professor, agora eu queria saber do senhor quanto que a gente precisa de chuva para garantir, então, esse bom desenvolvimento daqui para frente. Então, veja só, até final de novembro, nós tivemos aí um déficit hídrico bastante acentuado, chegando aí a 200, 250 milímetros em determinadas regiões. Depois vieram, como foi falado, vieram as chuvas, em dezembro todo, choveu bem, janeiro as chuvas foram mais irregulares, mas mesmo assim elas continuaram, e isso fez com que, como eu falei, aquela situação de déficit, ela mudasse para uma situação de excesso de água no solo, não é isso? E essa condição hídrica, ela permaneceu aí até mais ou menos no meados de janeiro, 15 de janeiro, 20 de janeiro, depende da região. Logo depois, então, veio esse veranico, onde as chuvas elas ficaram
pararam, cessaram completamente, veio o calor, né? E agora, felizmente, retornaram. Aqui na nossa região, a gente tem chuva desde segunda-feira, ou seja, nós temos praticamente essa semana toda chovendo, pelo menos 10, 15, 20 milímetros por dia, né? E essas chuvas, já se elas continuarem nesse ritmo aí, por volta de 10, 15, 20 milímetros por dia, elas facilmente vão levar o solo a uma capacidade hídrica bastante interessante. Então, se essas chuvas continuarem da maneira que estão agora, umas chuvas leves, como eu falei, de 10, 15, 20 milímetros, né? Isso aí facilmente o solo vai ser recomposto, a água foi perdida por evapotranspiração, vai ser recomposta e nós vamos ter aí uma fase de maior tranquilidade. E o Gui tem razão. Tudo que nós precisamos hoje é que essas chuvas se mantenham regular e numa quantidade mínima necessária para manter o cafeeiro em condições saudáveis, como aqueles números que eu te falei, né? Para tentar levar e jogar essa média um pouco para cima, né? Agora, infelizmente, aqueles cafés que estavam muito desfolhados, muito depauperados, e que os tratos culturais, como bem disse o Gui, foram atrasados, que o pessoal começou a tratar realmente agora, depois do Natal, fazendo adubação de Natal, e agora em janeiro, esse pessoal, infelizmente, a recuperação de sua lavoura vai ser muito pequena. Por quê? Isso não vai contribuir quase nada com a produção. Por quê? Porque esses tratos culturais que estão sendo feitos, nesse caso que eu falei aí, atrasados, de lavouras que estavam muito depauperadas, agora as plantas elas vão começar a emitir folhas. E estas folhas elas vão ser um dreno que vai concorrer com os poucos frutos que ela já tem. Então, você imagina, a planta já está com pouco fruto, ela começa a lançar folha. Essas folhas vão começar a competir com os frutos e vai fazer o quê? Vai das duas uma. Ou nós vamos ter uma queda de frutos, de chumbão agora, ou então essas folhas elas não vão se desenvolver ou vão cair. Então, infelizmente, mais uma vez nós temos que aprender, não é isso? Na raça, saber que a coisa ela tem que ser feita na hora certa e na quantidade certa. E que se nós não o fizermos, nós vamos pagar um preço muito grande. Então, é essa situação aí que eu acho que mais ou menos de 20% a 30%, 40% dos cafeicultores estão nessa situação muito precária. Virgínia. Oi, pode falar, Gui. Virgínia, eu gostaria de aproveitar o gancho do professor e falar sobre a importância do trabalho bem feito, sabe? Isso. Por parte do cafeicultor, da intencionalidade dele em saber o que deve fazer, buscar conhecimento, o apoio junto a seu técnico de confiança, técnico de sua cooperativa e atuar realmente no momento certo. É muito importante que os produtores tenham essa consciência e esse comprometimento, pois com o clima ajudando ou não, essa parte do resultado depende só deles, sabe, Virgínia? Sim, e eu queria aproveitar, inclusive, professor, esse gancho que o senhor trouxe, a gente sabe que se é difícil falar na perda para 2021, imagine para 2022, mas eu vou perguntar isso para o senhor, tá? Exatamente. O que eu quero saber do senhor é o seguinte, já é um fato consolidado que a gente vai ter reflexo para a safra de 2022, como o senhor já pontuou aqui para a gente, mas em relação aos tratos culturais, pensando lá em 2022, que naturalmente, na teoria, voltaria a ser de ciclo alto para o Brasil, de alta produção. O que o produtor deve fazer nesse momento, visando 2022, professor? O grande problema para a safra de 2022 é o seguinte, que o que nós precisamos entender o seguinte, que nós vamos colher em 2022 será naquela parte do fruto, aliás, naquela parte do ramo que vai florescer no segundo semestre. E essa parte do ramo que vai florescer no segundo semestre é aquela parte do ramo que começou a crescer no ano passado, de setembro até março. É aquela parte que começou a crescer com atraso já, professor. Exatamente, por isso que a gente fala, o café,
ele produz no ramo que cresceu na estação passada. Porque, vamos dizer assim, olhando só no ano passado, a parte do ramo que cresceu entre setembro a dezembro, é lógico que ela ainda vai crescer mais janeiro e fevereiro, e até meados de março, mas vamos supor que aquela parte do ramo que cresceu de janeiro a dezembro é a parte que vai florescer no segundo semestre e a parte que vai produzir no ano que vem. Então, é uma conta muito simples. Se o clima ajudar, em condição de clima bom, em condições fitossanitárias, em condições nutricionais excelentes, o café ele consegue crescer até de 1,5 a 2 nós por mês. Ou seja, a cada 15 dias ele lança um novo nó, perfeito? Então, vamos dizer aí que cada ramo, ele consegue emitir até 1 nó, 2 nós por mês. Então, de setembro a dezembro, são 4 meses. E 4 meses é suficiente para ele ter lançado, então, 8 nós. 8 nós. Esses 8 nós, eles vão no futuro ser vão ser o local onde vai se desenvolver 8 rosetas. Isso em cada ramo. Então, se você colocar aí 50 ramos, 50 pares de ramos, nós temos 100, dá uma quantidade aí de mais ou menos 700 nós para produzir no ano que vem. Então, veja só que esse encurtamento da janela de crescimento, vai refletir exatamente nessa parte que não cresceu no ano passado, como você bem disse. Agora, daqui para frente, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ficar chorando leite derramado. Eu sei que muitos cafeicultores queriam fazer os tratos culturais entre agosto e novembro, mas não agosto e outubro principalmente, mas não conseguiram, porque não choveu e a seca e o calor estava muito forte. Mas a partir no final de novembro e dezembro, que choveu bem, então o pessoal tinha que ter feito a coisa na hora certa, como bem disse o Rui. Quem não fez, então só resta fazer agora. Então, agora nós temos que entrar com as pulverizações, nós temos que entrar com as adubações, já está passando, já está na hora de nós fazermos a terceira adubação. Tem gente que não fez nem a segunda ainda, então é correr atrás do prejuízo, cuidar bem da sua lavoura, para que essa lavoura consiga crescer, se a temperatura ajudar e também a chuva ajudar, ela consiga crescer até final de março. Porque se ela conseguir crescer até o final de março, veja bem, já são... hoje é que dia? Vamos supor, hoje é 12 de fevereiro. 12 de março, né, nós teremos aí ainda uma condição da planta, de cada ramo da planta, lançar 2 nós. Cada ramo da planta lançar 2 nós. E esses nós que forem lançados, eles vão se converter em produção para o ano de 2022. Então, a hora é agora, quem fez continua fazendo, quem não fez é correr atrás do prejuízo, porque existe ainda uma janela de crescimento disponível, caso tenha condições climáticas para tal, né? Então, nós não podemos controlar o clima, né? Nós não podemos controlar o clima. Tem que fazer o dever de casa. Exatamente. Quem tem irrigação, faça o uso da irrigação. Mas é bom lembrar o seguinte, que a água por si só, Virgínia, ela não resolve todos os problemas. Porque existe uma temperatura limite no qual a planta, essa temperatura limite de 32, 33, 34 graus, que a planta, se passar por isso, a planta entra em colapso. Todo o metabolismo da planta entra em colapso. Então, nesse caso aí, o que pode limitar, se nós tivermos chuva, o que pode se limitar, então, é a temperatura também. Então, a partir de 2013, 2014, nós começamos a preocupar não somente pela quantidade de chuva, mas também pelo fato do calor, né? E chuva dá para se resolver com a irrigação, falta de chuva, mas o calor, infelizmente, tem as técnicas para nós livrarmos do calor, elas são uma técnica que demandam mais tempo, né?
Gui, aproveitando o gancho que o professor trouxe, inclusive falando da adubação, naquela última conversa que a gente teve, você trouxe esse cenário para a gente, que tinha produtor que ainda estava fazendo a segunda adubação, o professor trouxe agora que é necessário que o produtor esteja na terceira aplicação. Nas suas visitas, o que você observou? O produtor ele conseguiu avançar com os tratos culturais ou isso ainda é realmente uma preocupação muito grande? Não, é uma preocupação de forma geral. Eu converso com muitos colegas e que estão retratando que muitos produtores estão esperando essa hora para poder não perder uma adubação e assim por diante. Eu tenho um privilégio, uma honra muito grande de trabalhar com alguns dos melhores cafeicultores do Brasil, sabe, Virgínia? Eu tenho um pessoal que realmente faz toda a diferença, que busca tecnologia e que aplica na hora certa. Esse pessoal, a maioria deles, sem dúvida, dos que eu acompanho, estão em dia com os tratamentos e as lavouras estão respondendo bem, tá certo? Mas eu sei que não é a realidade de todos os produtores. Infelizmente, muito produtor podou tarde e aí com isso a brota não saiu tão bem, às vezes ainda não conseguiu nem adubar. Então a realidade, quando a gente abre, né, aquilo que eu disse, que é uma cafeicultura muito diversa, a gente encontra muito isso sim, muito produtor que ainda não conseguiu deixar a lavoura bonita. Professor, pode falar, professor? Não, eu concordo com o Gui, e eu já tive em várias oportunidades em falar que hoje, se você pega o cafeicultor hoje, compara com o cafeicultor da década de 80, é um outro cafeicultor. É um cafeicultor informado, ele tem uma visão empresarial, ele tem boa consultoria, né? E esses cafeicultores, eles realmente estão privilegiados hoje. Eu vejo, recebo várias fotos, várias notícias aqui, né, no meu grupo aqui do WhatsApp, onde as lavouras estão maravilhosas. Mas só que se você basear nessas lavouras que estão maravilhosas, que não representa o Parque Cafeeiro do Brasil, nós vamos pensar assim, nós vamos produzir 65 milhões de sacas no ano que vem. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. A realidade a realidade dos cafeicultores é aquela mesma realidade sociocultural que nós temos no Brasil, né? Existe aí uma pirâmide, né, no qual a base dessa pirâmide, ela deixa muito a desejar. Infelizmente, são muitas pessoas que, às vezes, é uma frase muito ruim de ser falada, mas é uma frase correta, porque tem muitas pessoas que vendem almoço para comprar a janta. E para essas pessoas, infelizmente, não tem saída, porque milagre não existe. O milagre ele só vai acontecer se a ciência ajudar, se nós ajudarmos, se nós empregarmos todo o nosso conhecimento tecnológico, como eu falei, para melhorar a situação das nossas lavouras. Mas agora, mesmo com todos os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia, como eu falei em passado, nós não conseguimos cruzar, nós derrubamos as duas barreiras na florada e na fase de chumbinho. E isso nós estamos amargando agora com esses números da Conab aqui. Professor, essa safra que passou, a safra que foi colhida no ano passado, muito se falou que, além de volumosa, ela foi uma safra de muita qualidade. O Gui, ele confirma isso para mim, porque o Gui ele é produtor de café especial também. A gente já consegue saber se essas condições climáticas todas que o senhor trouxe para a gente pode afetar também a qualidade desse café a ser colhido em 2021? Viu, Gui? É para você, professor. A minha preocupação, professor, é com peneira. Tamanho de peneira, né? O começo lá foi muito ruim. E para a gente que trabalha café especial, esse índice de peneira alta faz toda a diferença. Exatamente. Então, Gui, existe aí uma crença que a peneira ela só é afetada na fase da granação. Que vai que se faltar alguma água e tiver muito calor, nós vamos ter então os frutos mais leves. Mas acontece o seguinte: hoje nós temos experimentos que mostram claramente
que as duas fases que influenciam que vão influenciar no tamanho final da peneira é a fase de expansão do fruto chumbinho e a fase da granação. Essa fase da granação, essa não tem nem o que falar, não é isso? Mas a fase de expansão, ela foi muito prejudicada, como eu falei. Assim como nós tivemos o encurtamento da janela de crescimento vegetativo, nós tivemos também o encurtamento da janela do crescimento dos frutos. E esse encurtamento de janela do crescimento dos frutos vai refletir em frutos menores. Você pode ver aí, está muito comum você pegar um ramo e olhar um crescimento totalmente desuniforme. Nós temos rosetas com 50% de frutos menores do que aqueles frutos graúdos. E, principalmente, aquelas rosetas mais na ponteira, esses frutos são menores ainda. Então, certamente, nós já vamos ter um prejuízo na qualidade em função da peneira, de problema que nós tivemos na fase de expansão. Professor, e esse fruto desuniforme, a gente pode ter problema ou um trabalho a mais, não sei como a gente pode colocar, o senhor pode me corrigir, lá na colheita, porque o ano passado foi tudo muito gradual também, né? Foi, exatamente. Depois o Gui pode até complementar o que eu falei, mas a colheita desse ano, ela não vai ser aquela maravilha que nós tivemos no ano passado, não. Em primeiro lugar, nós vamos colher menos frutos. Sim. Isso pode facilitar um pouco a colheita, que você vai colher menos, então a colheita vai ser mais fácil. Mas, por outro lado, a desuniformidade vai ser muito grande. Por exemplo, nós tivemos 3 floradas grandes no ano passado, uma florada pequena, mas 2 floradas grandes no ano passado. E houve muita competição entre o crescimento de frutos da segunda florada com o crescimento de frutos da terceira florada. Então, hoje, o que eu estou falando é o quadro que eu estou vendo hoje. Dali pode mudar um pouco. Mas o quadro que eu estou vendo hoje é que, se ele continuar do jeito que está, nós vamos ter um problema de desuniformidade muito grande. Não somente no tamanho, mas como na maturação. Tudo isso vai influenciar na colheita, né? Quer complementar, Gui? Não, o professor está correto. A preocupação nossa é essa. Colheita pequena é difícil de fazer também, professor. Sim. Por menor, por ser um volume menor de grão, fica mais fácil uma série de coisas, mas principalmente uma colheita manual, que acaba ficando muito cara. Né? Se tiver muito pouco café, o produtor acaba nem colhendo, sabe? Então, pode depois trazer broca no ano seguinte. Nós temos um grande desafio aí pela frente, sabe, Virgínia? Eu costumo dizer que eu não faço levantamento de safra, né? Eu avalio apenas o potencial de produção nas fazendas que eu assisto para fazer planejamento agronômico, sabe? Então, mas isso permite a gente ter uma noção, e realmente o que a gente está vendo aí, que essa safra que tem um comprometimento, ela realmente é menor. O professor citou por várias vezes o levantamento da Conab, eu também acredito que é um levantamento que está muito bom. A realidade da próxima safra, eu acredito que é isso aí mesmo, que a Conab está posicionando, alguma coisa próxima aí dos 50 milhões, e eu acho que vai dar muito trabalho para a gente fazer café especial esse ano. Vai ser um ano de muito desafio, viu, Virgínia? Temos muito que acompanhar, então, daqui para frente. Temos. Exatamente. Vou precisar muito do professor dar as dicas para a gente E aí. se eu tivesse mais um minutinho, eu gostaria de comentar o que o Gui acabou de falar, que inclusive nós já tivemos oportunidade de comentar isso no blog do Gui, é o seguinte, porque, na minha opinião, essa projeção, já que o Gui falou da projeção da Conab aí também, ela realmente, hoje, ela condiz com aquilo que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Mas agora, é bom destacar que essa faixa que a Conab falou aí, de produção, não sei se varia de 30%... Entre 32% e 39%, professor, para o café arábica. Então, vamos pôr de entre 30% e 40% para arredondar, né? Então, essa faixa, ela é importante destacar que essa é uma faixa de média. Então, é uma faixa de média. Então, o que aconteceu? Eles pegam a média, pegam todo o parque, todos os estados produtores do café e faz a média. Agora, o que nós não podemos esquecer é que existe uma grande variabilidade
do Parque Cafeeiro do Brasil, variabilidade em termos de clima, em termos de área, em termos de nível tecnológico. Então, essa grande variabilidade é que dá essa média. Agora, a perda, eu acredito que nós vamos ter isso por alto, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho recebido os comentários de colegas, essa perda aí, alguns cafeicultores vão perder nada até 10%, mas a maioria, a perda, ela deve girar em torno de 20%, 30% a 40%, enquanto os outros, principalmente aqueles cafés que eu bati muito lá atrás, aí, são os cafés depauperados, esta perda e plantios recém de primeiro ano, essa perda vai ser muito maior, vai ser de 50% a 70%. Fora, não estou contabilizando a perda de 100% que foram aqueles cafeeiros que estavam em safra zero, né? Então, como foi falado aí, eu olho assim, mas eu visitei uma fazenda em Monte Santo de Minas, uma semana, 2 semanas atrás, e essa fazenda estava maravilhosa, vai colher aí, vai ter uma produção quase que recorde. Então, que número é esse, que perda é esse que a Conab está falando? Né? Mas porque aquela fazenda, ela não representa esse grande parque cafeiro que nós temos aí. Então, é por isso que eu acho que esses números da Conab aí, ele é plausível de acontecer, girando em torno de 30% a 40%. Eu acho que ele é verdadeiro. Mas tem gente que vai amargar perdas muito, mas muito grandes. Enfim, Virgínia e Gui, eu sou um otimista, mas com o pé no chão, né? Então, eu não gostaria de deixar aqui uma mensagem pessimista, porque o que nós estamos vendo aí de muitos cafeicultores, de muitos colegas, é que eles estão desanimados. Eles falam, poxa vida, o negócio já foi para o buraco, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E se ele não fizer, a situação realmente pode ficar muito complicada para ele. Muito complicada. Então, nós ainda temos aí um tempinho que São Pedro cooperar, nós temos aí mais uns 2 meses e que se nós investirmos adequadamente na lavoura, nós podemos diminuir um pouco, amenizar as perdas para o ano de 2021 e 2022. Então, a minha mensagem é essa. A tecnologia, ela existe, os nossos consultores, os nossos técnicos estão aí exatamente para isso. Então, temos que acreditar porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Perfeito. Gui, deixa o espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo também, fica à vontade. Virgínia, a minha mensagem é só de agradecer você, agradecer o João, agradecer o cafeicultor que ficou até o final desse nosso bate-papo, o cafeicultor que confia naquilo que a gente está falando, que só aumenta a nossa responsabilidade, só faz com que a gente corra atrás e melhore cada vez mais em levar coisa mais de cada vez mais nível, importante, levar conhecimento sério numa época de tanta fake news. Eu aproveito a oportunidade, Virgínia, e faço um convite para o pessoal me acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Gui Carvalho Oficial e também no canal do YouTube Papo de Cafeicultor. Confira lá nossas dicas, informações importantes para os cafeicultores. Muito obrigado, Virgínia. Professor, muito obrigada pela disponibilidade do senhor, muito obrigada, Gui. É sempre um prazer imenso tê-los aqui com a gente. Eu aguardo vocês mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, deixo o convite aberto. O Gui sabe que ele é sempre muito bem-vindo, o professor Donizete também, e eu aguardo vocês numa próxima para a gente fazer uma atualização desse bate-papo, porque se deixar, a gente tem conversa até para o fim da tarde aqui. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, um grande abraço, felicidade e saúde. Portanto, essa foi a nossa conversa com o professor José Donizete Alves, professor aposentado da Universidade de Lavras, que está à frente aí da cafeicultura há mais de 39 anos, e a gente conversou também com o Gui Carvalho. O Gui, ele é um importante produtor de café do país, ele produz café arábica, produz café especial, então a gente trouxe eles para trazer para trazer a realidade do que vem acontecendo. O professor, ele explicou para a gente que as condições realmente elas foram bem ruins,
até o ano passado para o cafeicultor. A gente teve um veranico agora em janeiro, mas ele ressaltou aqui mais de uma vez que ainda dá tempo, o produtor ele pode correr atrás, seguir com os tratos culturais para tentar minimizar não só os impactos para a safra de 2021, mas também pensando lá na safra de 2022, onde a gente tem aí, por característica própria do Arábica, ser um ano de bienalidade alta para o Brasil. Então, o professor destacou mais de uma vez aqui no nosso bate-papo que é importante que o produtor continue fazendo a lição de casa, cuidando da lavoura, para que a gente possa voltar a ter em 2022 uma boa produção, tanto de qualidade como de quantidade para o país. Paralela a tudo isso, o professor trouxe para a gente, explicou, cruzou as informações junto com as informações do Gui Carvalho, que daqui para frente a gente está entrando numa terceira etapa muito importante para o desenvolvimento da safra 21, que é a de granação. Então, a gente não pode ter de jeito nenhum uma pausa na chuva tão expressiva como a gente observou no ano passado, que isso pode comprometer ainda mais essa safra a ser colhida esse ano, que segundo a Conab deve ter uma quebra aí de 32% e 39%. Esse foi o número que a Conab trouxe para a gente, o primeiro levantamento de estimativa de safra. Tanto o professor quanto o Gui Carvalho trouxe, que é um número muito plausível, que a condição ela é bastante crítica, mas ressaltou que isso é uma média nacional e que, infelizmente, tem bastante produtor que deve chegar a perder até mais de 40% por conta das condições climáticas. Bom, tudo isso que a gente conversou e também as imagens que o Gui enviou aqui para o Notícias Agrícolas, eles vão continuar no nosso site para você ver depois, na hora que você tiver um pouco mais de tempo, para voltar e acompanhar. E eu agradeço a sua disponibilidade até agora, quem ficou com a gente até o final, mas não sai daí que já o Notícias Agrícolas está de volta.